Olá, pessoal. Vocês sabiam que a reforma tributária também trouxe alterações no IP? Antes da reforma tributária, você teria a possibilidade de ter algumas alterações de IPTU somente por lei municipal. Essa obrigação, ela decorre do princípio da legalidade estrita, inclusive. É o princípio da legalidade estrita. Ele diz que quando você majora ou institui tributos, você só pode o fazer por meio de lei. Muito bem. Houve a discussão da reforma tributária e com esta discussão da reforma tributária foram lá alterados os 5 tributos para 2. Nós já falamos sobre isso. Mas nós tivemos alterações fundamentais e que estão fora do holofote e que pouca gente percebeu. Uma delas é do IPTU. Vamos lá. O IPTU, ele continua tendo que ser instituído por uma lei. Não muda nada, até porque já está instituído. E o IPTU tem quem vai cobrar, que é denominado como sujeito ativo. Tem a pessoa natural ou jurídica que vai pagar, que normalmente é o sujeito passivo, ou aquele que deve pagar no lugar daquele que é o devedor primário, que esse se chama responsável. São duas pessoas completamente diferentes, mas que no final das coisas paga a conta. Você tem as alíquotas e também você tem algo que se chama base de cálculo, que nós já falamos por conta da reforma tributária. E o que vai acontecer? A instituição do tributo já foi feita por lei, já sabemos por lei quem deve pagar, quem cobra, a alíquota, mas a questão aqui é que a própria base de cálculo, que normalmente é o valor venal do imóvel, que pode ser, gente, vamos voltar a falar aqui de uma pessoa natural ou jurídica, e muitas empresas têm imóveis no seu portfólio, essa base de cálculo, que é o valor venal, ele pode ser atualizado. Nossa, que novidade, beleza. Mas agora não é por lei, e sim por decreto. E quem publica esses decretos é o Poder Executivo, e não a lei que é feita pelo Poder Legislativo. Qual é o grande efeito disto? Muitos municípios sequer atualizavam com frequência a base de cálculo, o valor venal dos tributos. E o valor estava totalmente defasado. Agora, o Poder Executivo pode atualizar todo ano de forma muito mais rápida, muito mais célere, por meio de decreto. É muito rápido, gente. É muito rápido e vai acontecer todo ano. Coisa que não podia acontecer antes de 2023, com a emenda constitucional 132 de 2023, que é quem instituiu a reforma tributária. Portanto, precisa ficar bem atento, pessoal, quem trabalha com imóveis, principalmente empresas que trabalham com imóveis, porque o IPTU, que é um dos custos para a manutenção dos imóveis, deve e vai aumentar por conta da possibilidade de atualização da base de cálculo, que é o valor venal, por meio de decreto e não mais por meio de lei municipal. Tá bom, pessoal?